Bom dia, professores! Mais uma manhã de terça-feira, estamos reunidos para uma TPC de Ciências Humanas. Pois bem, esta manhã nós iniciaremos com a TPC de Boas Práticas, parte 2, com a animação do poema de João Cabral de Melo Neto, Tecendo a Manhã. Vamos a ele. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo, que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro. E de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entreentendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que, tecido, se eleva por si, luz balão. Agora vamos falar um pouquinho do autor do poema, João Cabral de Melo Neto, que nasceu na cidade do Recife em 1920. Faleceu em 99, no Rio de Janeiro, aos 79 anos. Membro da Academia Brasileira de Letras, foi poeta e diplomata brasileiro. Inaugurou um novo modo de fazer poesia em nossa literatura. A essência de sua atividade poética mostra a tentativa de desvendar os elementos concretos da realidade, que se apresentam com um desafio para a inteligência do poeta. Sua obra-prima, Mortes e Vida Severina, é um poema trágico que nos apresenta um alto de Natal pernambucano. Sempre ligado pela lógica, pelo raciocínio, seus poetas evitam análise e exposição do eu e voltam-se para o universo dos objetos, das paisagens, dos fatos sociais, jamais apelando para o sentimentalismo. O poema
pode nos apresentar questões de ordem social, de que ninguém vive sozinho e de que precisamos das relações interpessoais para viver. Neste caso, o homem é metaforizado como um galo. Basta trocarmos a palavra galo por homem e teremos a ideia de um poema, né? Que poderia falar sobre os seres humanos que estão ligados por fios de solidariedade. Em todas as nossas atividades há de alguma forma a atividade de outras pessoas. O canto do galo pode nos remeter à nossa voz, que juntamente com outras vozes pode modificar uma realidade. No entanto, é possível tomar outra direção na interpretação do poema e vê-lo como um metapoema. Cada palavra que o poeta escolhe ou verso que constrói é o canto de um galo que se junta com outro galo, que são outras palavras e outros versos. Assim o poema vai se construindo. Por fim, o poema, acredito ser bem apropriado para os nossos ATPCs, que estamos todos ligados por fio de solidariedade, não é? E a voz se junta a outras vozes, e assim podemos mudar a realidade ou passarmos juntos por realidade tão dura de nosso tempo, não é assim mesmo? Portanto, seguimos agora ouvindo e unindo vozes em nossos ATPCs de boas práticas, não é? Espero que tenham gostado do poema e da animação dele. Seguimos agora com a apresentação da professora de Geografia e Sociologia, Cleusa Lima de Oliveira, da Escola Clemente Martins Segura. É com você, Cleusa, e muito obrigada. Bom dia, eu sou a professora Cleusa, de Geografia e Sociologia, da Escola Clemente de Schmidt. Então, hoje estou aqui participando do ATPC. Para mim foi um desafio, porque tenho essa dificuldade enorme de compartilhar, né, com todos os professores, mas enfim, sala de aula no primeiro dia dá nervoso. Aqui também estou um pouco meio nervosa, mas vamos lá. Então, nós começamos a trabalhar com os grupos de WhatsApp, né, grupos oficiais, em que todos os professores estavam juntos nos mesmos grupos e o coordenador. E alguns professores optaram em usar as outras plataformas, né, do Classroom, do Google Meet, e resolvemos também trabalhar com os grupos separados por disciplina no WhatsApp, que deu muito certo. E nós trabalhando com esses grupos separados por disciplina, eu, usando da democracia, perguntei para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental, qual plataforma que eles prefeririam usar em relação às atividades, às explicações, os vídeos para mandar para eles. Então, foi através do Google Forms, né? Então, através do Google Forms, para mim foi uma ferramenta nova, eu não tinha entendimento, como muitos professores tiveram essa dificuldade, e ainda temos, né, que estamos descobrindo, estamos ainda num momento difícil, mas num momento de aprendizado, num momento de dificuldade para muitos e para mim, que eu sei que passei por isso. Para me mudar no tal do Google Forms, eu tive que correr atrás, eu tive que pedir ajuda da minha família, mexer ali, mexer aqui, mas consegui, graças a Deus. E é com força e com trabalho coletivo que a gente consegue as coisas, né? Porém, estou trabalhando em geografia a questão da dinâmica climática. Na primeira instância agora, eu mandei para eles, nos grupos de WhatsApp individual, né, um vídeo para começar o assunto, falando do tempo, do clima e da meteorologia. A meteorologia é de Santa Catarina, que eu mandei, falando das serras, né, falando do gelo na pista e falando das quedas de temperatura. Então já começou as argumentações das crianças, né, a falar da neve. Sim, professora, neve? Mas tem no Brasil? Tem no Brasil. É porque falaram, né, assim, algumas aulas por aí, eu acho que até foi na Central de Mídias, que a professora tinha argumentado, não lembro qual, que é difícil, é raro ter neve no Brasil. Então eu falei para eles, claro que nós temos neve, geada, frio intenso. A neve é considerada neve quando ela tem flocos, ela deixa tudo branquinho, que tu faz lá
o boneco de neve? Não. Como a gente é nato da região, a gente fala da neve derretida. Que essa neve derretida é um frio que encaranga as mãos. Encaranga é tu não conseguir nem movimentar as suas mãos, né? Pé, tudo gela, né? Mas eles entenderam, então, que a neve, ela existe em uma determinada parte do Brasil, que é o sul, onde temos diferentes tipos de relevo, né? Porque sabemos que o nosso país é uma diversidade enorme de vegetação, de relevo, de clima. Então, eu abordei com eles as serras, né? E na meteorologia, falava da Serra do Rio do Rastro. Então, essa serra, já aproveitei para falar da altitude, quanto mais alto, mais frio. E como eu morava no Planalto, daí eu mandei para eles explicadinho o que era um Planalto, que é alto, então é muito frio. Planalto Serrano. Eu aproveitei para falar do Planalto Meridional e do Planalto Atlântico, né? E eles, assim, nossa, surgiram muitas perguntas e para responder de um áudio aqui, um áudio ali, foi legal. Eu gostei da aula, né? Houve participação deles. Daí já aproveitei para falar da vegetação, né? Que essa serra, talvez alguns professores já conheçam, é a Serra das 12 Curvas, é chamada Serra do 12, ou a Serra do Rio do Rastro, né? Que a vegetação dela, né, ela é coberta pela Mata Atlântica, e como ela precisa de toda a iluminação à noite, foi feito um projeto e foi colocado as torres de energia eólica, que ali é toda iluminada pela energia eólica. E daí já expliquei para o meio ambiente, para eles, que é uma energia que ela não afeta o meio ambiente e a energia gerada pelos ventos, né? E falando também da questão aqui da região sudeste, o calor intenso, essa diferença de clima, o tipo de vegetação, falando da economia, que é lá no sul, e a economia aqui do sudeste, falando da produção agrícola, que é importante para a nossa economia do nosso país, que envolve toda uma questão climática. Falei da produção de maçã, falei do alho, falei da cebola, e a produção da uva, os sucos, o vinho. Expliquei o que era uma vinícola, né, que é onde tem a produção de vinho, que temos na região serrana de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A cidade mais fria, falei para eles também, que não é São Joaquim, é Urupema, porque fica no alto. Temos o Morro da Santinha, que o frio é intenso, o frio que a gente sente, que a sensação térmica é de arder, né? Então tem que estar bem preparado, bem agasalhado. E as construções no sul, quem tem dinheiro tem a calefação, que nem todos têm. Então grande parte das casas são de madeira, porque elas aquecem mais. E falando da madeira, eu já parti também para as araucárias, né, para a produção do papel, da celulose, que temos as empresas lá que fazem o transporte, que importam e que exportam, né? Falando também da questão do ramo daqui da região sudeste, que a produção, né, utilizada aí das árvores, da seringueira, a borracha, os grandes canaviais, que tudo isso é porque é do clima quente, e vendo os produtos que é do clima frio. E a questão, né, surgiram perguntas, e a maçã, que muitos nunca viram uma maçã pendurada numa árvore. Isso é normal, porque eu também, quando cheguei na região, nunca tinha visto certas frutas, uma mamão pendurada, uma manga pendurada. Então tudo isso é novidade. Então isso é uma diversidade de climas, né, de relevo. Então a aula foi super interessante, né, usando
né, essa diversidade de climas e não esquecendo de falar dos outros climas também, falando do subtropical úmido, falando do temperado, do tropical. Então, foi uma aula bem dinâmica, né? E passando também para o lado da sociologia, usando as aulas da Central de Mídia, a gente trabalhou muito aí sobre a diversidade cultural, sobre os sotaques, né? Então, trabalhei com os alunos falando sobre isso, a diferença da cultura, da gastronomia, do jeito de falar, e tudo isso aí não é só aqui, né? No próprio Sul, não é só o sotaque do gaúcho, o sotaque do catarinense, o sotaque do paranaense. Nós temos sub-regiões lá que é diferente o jeito de falar por causa da imigração, né? E essa questão da imigração a gente trabalhou nos ATPC, aproveitei para usar também, falando da parte dos açorianos, falando da parte dos alemães, né, que nós temos lá em Pomerode, Lauro Miller, né, Blumenau, falando da cultura, das festas que acontecem lá em Munique, no dia 17 de outubro, veio para o Brasil no dia 17 de outubro também, na cidade de Blumenau, aproveitando a festa do Pinhão, Araucária, gastronomia. Então, englobei tudo isso. E a parte da imigração, falando dos alemães, onde foi concentrado, os italianos, os poloneses, né, que toda a região é habitada por descendentes, né, povo sofredor, que veio trabalhar na lavoura, que sofreram aqui, foram explorados. Sempre coloco isso, a questão da humildade, né, para eles saberem que lá não é riqueza, que lá nós temos todas essas dificuldades, o preconceito também que lá temos, os índios, os negros, tem o mapeamento dos caicangues, dos xoclangues, né, do movimento dos negros que nós trabalhamos. Temos um bairro lá na cidade de Lages, que é o bairro da Brusque, que ele é habitado por descendentes do Congo, né, e a história lá, ela é muito valorizada em relação à África, que lutamos tanto para ter o estudo da África nos nossos livros, nos nossos ensinamentos didáticos para os alunos. Então, tudo isso a gente está trabalhando, colocando com essa diversidade cultural, com a diversidade climática, que tudo influencia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é nosso sistema na escola de trabalhar. E nós, professores que somos das humanas, conversamos pelos cotovelos, né? E assim, eu me senti muito bem aqui no estado de São Paulo. Agradeço aos professores das escolas que eu entrei, né? A primeira escola me recebeu pelo Valentinora, depois fui para o Dinorá, fui para o Alzira, Pio 10, trabalhando como eventual. E agora consegui passar no concurso, passei por uma outra diretoria e consegui a remoção para cá. Então, eu agradeço a todos, né? Espero que tenham gostado. Prosseguindo a TPC, professores, ele segue agora com a PCNP de História, Ana Paula. É com você, Aninha. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou Ana Paula, PCNP de História. Eu vou ter uma fala bem breve com vocês hoje, porque o objetivo da TPC de hoje é estar colocando a apresentação das boas práticas dos professores da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Né? Então, hoje, na disciplina de História, nós vamos estar com o professor Edmilson, da Escola Cardiolene. Já quero agradecer imensamente a participação dele, eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito do trabalho que ele vem desenvolvendo nesse período de distanciamento social e eu acredito que ele vai poder contribuir muito com a prática de cada um de vocês, tá bom? Logo depois da fala do professor Edmilson, nós vamos ter um pequeno intervalo e na sequência nós voltaremos com o PCNP Marcos. Então fica aqui o meu abraço a todos, o agradecimento, espero que vocês aproveitem bastante a fala do nosso companheiro aí, Edmilson, tá bom? Edmilson, é com você.
Bom dia, colegas professores da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto, colegas da área de Humanas, de Filosofia, Geografia, Sociologia e da minha área, que é a História. Sou professor Edmilson, até o ano passado da Escola de Norá do Vale, e agora, a partir de 2020, na Escola de Tempo Integral, ou de Ensino Integral, melhor dizendo, Cardeal Leme, onde procurei fazer uma experiência mais na minha vida profissional, né? Mas a pandemia nos pegou de jeito, e aí aquilo que era uma experiência se tornou uma experiência mais profunda e mais contundente ainda, haja visto que me deu a oportunidade de trabalhar com mecanismos tecnológicos aos quais eu ainda não havia me acostumado e sequer conhecia, né? De tecnologia, na verdade, eu sabia um básico, essencial para trabalhar, por exemplo, no Word, né? E montar alguma coisa no PowerPoint. E a escola, já desde o princípio, já deixou muito claro para mim, pelo menos, que o modelo da escola integral era um pouquinho diferente da escola dita regular, né? No que diz respeito ao uso da tecnologia. Então, de certa forma, eu já precisei me aprofundar em alguns elementos, né, a planejar e a criar aulas a partir de PowerPoint, por exemplo, para usar em lousas digitais, tá? E o processo de adquirir habilidades em tecnologia, portanto, se aprofundou nesse período em que as aulas online começaram, tá? Mas nós temos o mesmo problema que acho que a maioria das escolas enfrentam, que é a questão da totalidade dos alunos. Infelizmente, a gente também não consegue atingir a totalidade, tá? Por N fatores que não vamos agora aqui discutir e que eu creio que é do conhecimento de todos vocês, colegas, tá bom? Nós vamos compartilhar as boas práticas, isso sim, né? O que é que nós estamos fazendo, que pode dar certo aí na sua escola, que dá certo aqui comigo, tá? Eu sempre fui um professor que gosta de trabalhar muito com imagens, tá? Quem me conhece sabe muito bem disso. Eu sempre fui um professor que, na história, e mesmo quando eu trabalhei com geografia ou sociologia, eu gosto muito, muito da análise, da observação, do desenho em relação à imagem, tá? Eu gosto muito de focar nesse aspecto, nesse elemento. Então, meus trabalhos, minhas atividades, elas têm sempre essa vertente de lidar com a parte, não só lúdica, mas a parte da imagem, da pintura, da fotografia e do desenho propriamente dito, tá? Meus alunos sabem disso aí, eles gostam bastante desse aspecto. Isso é algo que você pode aplicar agora nos períodos das aulas online ou à distância, tá? Eu vou apresentar então para vocês alguns elementos que a gente trabalha, tá? Dentro da nossa escola, dentro do modelo pedagógico da escola de tempo integral, tá bom? E, assim, se por acaso, né, eu apanhar um pouquinho aqui, tá? Peço que desculpa para vocês, porque eu ainda não estou completamente habituado a esse modelo aqui, tá bom? Do MITS. Mas vamos lá, o que vocês têm aqui é um modelo do nosso roteiro, que a gente apresenta semanalmente, tá? Esse roteiro, no caso aqui, ele foi da segunda semana agora do terceiro bimestre, ele era para o 6º ano, tá bom? Onde eu falei um pouco com os meninos sobre a polis grega e o surgimento da democracia, tá? Então, nós temos o nosso objetivo, a habilidade que sempre acompanha, né, o objetivo, a habilidade a ser desenvolvida, o total de aulas previstas para a semana 4, a atividade é sempre respondida, no meu caso, no Google Forms. Depois eu vou apresentar para vocês o Google Forms, como que ficou, tá? De uma atividade do 7º ano. E então eles acessam o link, respondem às questões propostas, tá? E também eu coloco ali, vocês observam que tem um vídeo, tá bom? Então, se surgir um vídeo como elemento a mais. O que mais que eu faço? A nossa escola ela tem uma escala de aulas semanais pelo aplicativo Zoom. Então, a nossa escola optou por usar o aplicativo Zoom. Então, vocês veem que
eu coloco ali tudo certinho, né, os dias e os horários em que haverá a aula e a devolutiva da atividade da semana anterior, tá? O PowerPoint vai anexo, junto com esse roteiro, para embasar a atividade do aluno, além das páginas do livro didático que todos eles têm, tá? E caso seja necessário, podem pesquisar também a apostila, tá? Eu vou apresentar para vocês uma atividade que eu propus aos alunos e que toda semana, na verdade, eu monto os PowerPoint para que eles possam ter um subsídio para eles poderem estudar, tá? E, como eu disse a vocês anteriormente, eu aprendi a lidar um pouco com os PowerPoint, melhor configurá-los neste momento, né? E eu vou apresentar para vocês, então, um modelo de como que é um deles, que eu apresentei para os meninos, tá? Que é sobre o engenho e a produção do açúcar, que é este aqui que eu estou compartilhando com vocês, tá bom? Então, o objetivo desta aula era aprender um pouco sobre o engenho, o que que era o engenho, qual a finalidade do engenho, e as duas alternativas em relação à questão do engenho. O que que ele era de fato? Uma unidade produtora de açúcar e a grande fazenda latifundiária, onde se concentrava a Casa Grande, a senzala, a roça e assim por diante, tá? Para eles poderem compreender isso. Que era o Pacto Colonial, já na sequência, tá bom? Porque o açúcar foi escolhido, a causa do açúcar dar-se bem no nosso país, sobretudo na região Nordeste. Também tecer algum comentário sobre a escravização do indígena, tá? O porquê, na verdade, a escravização do indígena, ela deixou de ser interessante em determinado momento, e o engenho propriamente dito, né? O que que era, qual a sua finalidade, as partes de um engenho, que eu trabalhei com eles pelo Zoom, né? Falando um pouco sobre cada uma dessas partes aqui, observando essas figuras, e os engenhos, tanto o engenho real, quanto o engenho trapiche, tá? Então, toda semana isso aqui é montado, dependendo do objetivo e da habilidade, e o tema é disponibilizado junto com o roteiro, tá? Então, esse material vai junto para eles poderem ter material de pesquisa e de estudo também. Dentro desse aspecto, eu vou apresentar o formulário do Google Forms, tá bom? Como que ficou o Google Forms nesse sentido? Então, tá aqui, tá? Então, eu apresento aqui o engenho. Vocês provavelmente já conhecem essa ferramenta, não é novidade para vocês, tá bom? Então, eu monto aqui 5 perguntas, tá? Normalmente 2 são dissertativas, como essas 2 aqui, e as outras 3, ou até 6, né, um pouco mais, um pouco menos, são de assinalar, tá, de múltipla escolha. Então, são atividades bem simples, nada de muito complexo, nada de muito demorado ou elaborado, para que o nosso aluno possa ter o tempo suficiente para estar estudando e desenvolvendo a atividade, fazendo devolutiva, mesmo porque ele tem as atividades de todas as outras disciplinas para ele poder estar desenvolvendo durante o período de uma semana, que é o tempo que a gente dá para eles, tá? Eu vou então apresentar a vocês um dos nossos alunos, um aluno protagonista, tá bom? Chamado Pedro. E ele vai falar um pouquinho com vocês sobre uma atividade que eu passei, tá? E que ele realizou e ficou muito bacana, ficou muito legal e eu acredito que vocês vão gostar, tá? Então, prestem bem atenção aí no depoimento do nosso menino, tá? E vale a pena, tá bom? Vale a pena a gente conhecer as boas práticas e os bons exemplos que vão ocorrendo dentro da nossa rede. Olá, sou Pedro Correia Lemes, 7º ano A. Estudo na escola estadual Cardeal Leme. As aulas online são muito boas e produtivas, porque eu aprendo demais. Quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para o meu professor. Meu professor, ele recomenda um vídeo e eu aprendo demais com esses vídeos, porque é algo que
precisa ser muito valorizado aprender. Então, eu revejo o conteúdo umas 2 vezes com diferentes professores da escola e da videoaula. E o Zoom ele é muito fácil de usar, muito bom, excelente, não tenho do que reclamar. Meu trabalho eu fiz a partir das minhas anotações e das aulas que o professor passou. E assim, o professor ele foi passando as atividades, eu fui aprendendo, as coisas mais importantes eu fui anotando, e aí eu juntei um monte de informações. E assim, se eu for fazer um resumo, eu vou usar umas 3 folhas. Mas eu disse assim, eu vou fazer um mapa mental. E eu fiz um mapa mental. Tanto é que o mapa mental ele ficou assim, olha só. Então, é um conteúdo. Você poderia ler 3 folhas para escrever, você poderia resumir tudo em uma folha. Tanto é que esse mapa mental fala sobre 3 assuntos diferentes, que é sobre o engenho. Então assim, primeiro eu pego todas as informações e eu vou fazendo, faço o resumo, eu desenho para simplificar. Então, quando eu olho meu mapa mental e eu olho um desenho, eu já lembro do que se trata. Esse mapa mental é algo muito bom. Ele ajuda realmente no estudo porque você consegue gravar e, assim, estudar não é só você ficar estudando só para passar de ano. Porque tem vezes que eu não vou tirar 10 sempre. Tem vezes que eu não vou tirar uma nota boa sempre, mas nota é só papel, cara. Então, o importante é você ter gosto por aprender e você gostar de aprender. Porque errar, você vai errar. Mas você vai saber por que você errou. E você vai ter gosto por aprender cada vez mais. É isso aí, é um aluno nota 10, não tem nem o que falar, vocês perceberam. É evidente que, né, a gente tem alunos que estão numa qualidade igual a do Pedro, outros menor, tá? Outros precisam avançar um pouco mais. Então, é criar mecanismos para que esses alunos possam, dentro das suas possibilidades, realizar essas atividades, tá? Eu vou apresentar assim bem rapidamente para vocês, né, o trabalho desta atividade que ele realizou, tá bom? Que é o mapa mental sobre o engenho, tá? Então, como ele mesmo falou, são apresentados aqui diversos elementos, são quase 3 aulas aqui que foram dadas, tá? E vocês então percebam, tá? A qualidade do trabalho dele, onde ele vai apresentando os desenhos, tá? E dentro desses desenhos ele vai também explicando para nós como que funcionava a dinâmica do engenho no período colonial. Além disso, eu também trabalhei bastante algumas atividades que já eram propostas na antiga apostila de história, como os calendários, tá? E os dicionários de palavras de origem árabe, mas eu gosto de ampliar um pouquinho mais, tá bom? Eu faço de origem árabe, faço agora palavras de origem africana, tá? O dicionário ilustrado de palavras de origem africana. O 6º ano fez as palavras de origem indígena, tá? Porque os povos tupi foram um assunto do 2º bimestre, e sempre com ilustrações, desenhos, aquilo que eles podem produzir online, tá? Como eu disse a vocês, é um período especial, tá bom? E a gente vai tentar realizar aquilo que está ao alcance dele, mas não perdendo de vista essa minha peculiaridade, que é a questão do desenho, tá bom? Espero que eu tenha compartilhado as minhas práticas, tá? Um grande abraço a todos, obrigado, Ana, por ter me convidado, e até a próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado e vamos em frente nessa nossa luta.
Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso TPC, quero apresentar as 3 professores que contarão um pouco das suas experiências. A Maria José, professora Maria José, vocês já conhecem do ATPC passado. Ela trabalha com games e durante essa semana houve muitos questionamentos a respeito de como ela monta os games para trabalhar com os alunos. Então, nós convidamos novamente a professora para que ela explique para nós um passo a passo de como ela faz esses games e esse trabalho com os alunos. Então, ela vai explicar um pouco melhor para nós esse trabalho. Na sequência, nós veremos o professor Geraldo, da Escola de Norá do Vale, que tem vários trabalhos desenvolvidos na escola, inclusive com ex-alunos. Então, é uma experiência riquíssima. E, por fim, nós ouviremos o professor Rafael, da Escola Carmo Turano, de Cedral, onde ele traz para nós também um pouco da sua experiência de trabalho na sua escola. Então, vamos às apresentações. Olá, eu estou aqui hoje a convite do Marcos para compartilhar com vocês as ferramentas de game que eu utilizo. Vou falar da criação, da configuração e resultado. São várias as ferramentas de games que existem, mas eu utilizo apenas 2, o Quizlet e o WordWall. O Quizlet eu uso de 2 formas. Eu utilizo no término da aula dada pelo Meet, com o conteúdo passado. Eu faço os jogos individuais e em equipes. E também disponibilizo o link para eles via WhatsApp para estudo, revisão e fixação do conteúdo dado nas aulas, para que eles possam estudar no momento que preferirem. O WordWall são diversos games, mas eu fiz alguns testes e o que mais adaptou para a minha necessidade foi o quiz. Então, eu utilizo ele tanto para atividades, valendo nota, como para as avaliações. Para as atividades, eu utilizo o quiz interativo comum e para as avaliações bimestrais, eu utilizo ele em forma de programa de televisão. Vamos conhecer a ferramenta Quizlet. Site quizlet.com. Ao entrar, aparece essa tela. Clique Eu sou um professor e se inscreva gratuitamente. Aparece um formulário para o seu cadastro. Eu não vou fazer essa parte, eu vou utilizar o meu que já está criado. E a versão que eu utilizo é gratuita e me atende muito bem. Utilizando a ferramenta. Os jogos criados nesse site são através de cartões. Clica em Criar. Para alguns, entra direto em Criar. Para outros, aparece Lista e Turma. Escolha Lista neste caso. Vamos começar a criar os cartões. Temos que dar um título aos cartões. E eu sempre coloco o tema da aula dada no dia. A descrição não é necessário preencher. Rola a tela, temos logo abaixo termo e definição. Em termo, eu sempre coloco uma descrição pequena. E em definição, eu defino o termo. São sempre termos e definições retirados do conteúdo da aula. Como, por exemplo, Tales de Mileto. Tudo é composto de água. A partir do 6º cartão, clicar em Adicionar cartão. Para gerar o jogo, é necessário que tenha no mínimo 6 cartões.
E na minha experiência, percebi que é melhor criar 10 cartões para que o jogo fique mais dinâmico. Eu fiz 9 cartões e agora eu vou adicionar o 10º. Adicionar cartão. Platão, 2 mundos, 2 pontos, real e cópia. Agora clicar em criar. Aqui temos os cartões criados. Como podemos ver, aparece o termo e ao clicar nele, aparece a definição. Para mudar de cartão, é só clicar na seta. Nessa mesma tela, dá para compartilhar o link para passar para os alunos estudarem. Quando eu passo o link, sugiro para os estudos as opções Aprender, são alternativas de múltipla escolha ou questões abertas. Avaliar é bem parecido com uma prova. Tem várias opções de perguntas. Combinar é parecido com o jogo da memória. Você arrasta a palavra em cima da correta. Para gerar o jogo no final da aula pelo Meet, eu clico em Live. É nessa hora que escolhe se quer jogar em equipe ou individual. E eu escolho individual. Em seguida, escolhe a forma que deseja jogar. Isso vale tanto para os jogos individuais ou em equipes. Costumo escolher a opção em que o termo é a resposta. Gerando o jogo. Aparece na tela o link e o código para entrarem no jogo. Costumo colocar tanto o link quanto o código no chat do Meet. Ao colocarem o código, os alunos entram no jogo. Os nomes vão aparecendo na tela. Assim que todos entram, clico em Criar o jogo. Neste momento, o próprio Quizlet gera um nome de animal para cada jogador. Clicar em Iniciar jogo. A dinâmica do jogo consiste em acertar as questões formuladas nos cartões. Mas, quando erram a resposta, volta para o início do jogo. Tanto individual ou em equipe, o procedimento é o mesmo. Ao chegar na última questão e acertar, aparece na tela Parabéns, o animal e o nome do aluno. Finalizamos o Quizlet. Agora vamos conhecer a ferramenta WordWall. Site wordwall.net. Aparece essa tela, clica em idioma, escolha português e em seguida se inscreva e acesse. Eu já vou iniciar a sessão porque eu já tenho cadastro. Gratuitamente, esse site dá a opção de 5 recursos. Se precisar de mais recursos, tem a opção de pagar. Para criar atividade, tanto no formato quiz comum ou no quiz em formato de programa de televisão, o procedimento é o mesmo. Escolher o formato, no caso, nós vamos escolher o quiz no formato de programa de TV, colocar o título da atividade, filósofos, período antigos, definição. Em Q1, colocar o enunciado da pergunta. Logo abaixo, os campos das respostas, digitar e marcar a alternativa correta.
No caso, Tales de Mileto é o correto. Sócrates, Platão, Aristóteles e Epicuro. Ao digitar a quinta questão, a clicar em Feito. A atividade foi criada. Vamos fazer a configuração do quiz neste formato. Para a avaliação, eu utilizo apenas o cronômetro, com contagem regressiva, com o tempo para cada pergunta. Eu coloco 1 minuto para cada pergunta. Eu coloco vidas, eu coloco 3. Isso é opcional. E embaralhar a ordem das perguntas. E as demais opções eu desabilito. E aí clicar em aplicar a esta atividade. Aqui nós temos a atividade pronta. Na parte superior aqui nós temos o tempo para responder a pergunta e aqui nós temos as vidas. Se responder corretamente, você prossegue no jogo e não perde vida. Se você errar, você perde uma vida, mas ainda prossegue no jogo. Agora nós vamos em compartilhar para mostrar como a gente faz para gerar o link. Então eu clico em compartilhar, definir a atribuição, título dos resultados. Aqui eu vou colocar para quem eu vou atribuir essa atividade. No caso, como exemplo, eu vou colocar primeira série. Deixo o registro, que é digite o nome, habilitado. O prazo, eu coloco uma data que eles têm para fazer essa atividade. Desabilito exibir respostas e deixo começar de novo habilitado. E clico em começar. Aqui surge o link, eu copio esse link para enviar para os alunos. E clico em feito. Quero destacar que em compartilhar, cada vez que eu clicar aqui, ele gera um novo link. E então eu posso fazer uma atividade e enviar com um link diferente para cada turma. Também eu coloco, quando eu envio o link, eu coloco para que os alunos me devolvam com o nome completo, o número e a série. O site dá a possibilidade de mostrar as minhas atividades, então se eu clicar em minhas atividades, ali dentro vão estar todas as atividades criadas, e também dá a possibilidade de ver os meus resultados. Clicando em meus resultados, nós temos as atividades que estão aqui. Vou pegar a primeira como exemplo. E aqui nós temos os resultados do retorno de uma série. Então, nós temos os números e os gráficos. Então, aqui nós temos completo tudo o que volta dos alunos. Todos os resultados obtidos com as respostas deles. A diferença em criar um quiz comum ou um quiz no formato de programa de TV está apenas na configuração. Eu já mostrei a configuração do quiz no formato de programa de televisão. Agora eu vou mostrar as configurações do quiz comum. Nas opções, eu deixo habilitadas o cronômetro, a contagem regressiva e a diferença está aí. É o tempo total para o jogo. Como eu fiz 5 perguntas, eu deixei 5 minutos. Vidas, eu deixo 2. Deixo clicado aleatório, as demais eu desabilito e clico em aplicar a esta atividade. Para gerar o link, é o mesmo procedimento utilizado no quiz formato de TV. Finalizamos o Word Wall. Fatores a serem considerados. Fazer o game logo após a aula do Meet
dá para perceber o quanto o aluno assimilou do conteúdo passado. E também, pelos games, dá para treinar e contextualizar as competências socioemocionais. Pensando que todos nós devemos treinar as competências socioemocionais, então, utilizando da empatia e da alteridade, eu disponibilizo para os alunos, através do grupo de WhatsApp, as aulas dadas em formato PDF. Disponibilizo também o link do Quizlet, como eu já disse anteriormente, para que eles possam estudar e assim ter um melhor desempenho nas avaliações pelo WordWall. Após o término das atividades, muitos alunos retornam dizendo algo sobre as competências socioemocionais. Todos nós temos a criatividade, as particularidades e, diante disso, vamos buscando nos adaptar. E também buscando fazer o melhor para os nossos alunos de acordo com a necessidade de cada um. Espero ter auxiliado. Muito obrigada. Olá, bom dia aí aos colegas, professores e professoras. Bom dia aí aos PCNPs, obrigado pelo convite. Vamos então apresentar algumas práticas que deram certo aí no nosso dia a dia em sala de aula. A primeira prática é aquela que sempre dá um bom resultado. Nós convidamos aí alguns ex-alunos para darem um testemunho sobre a sua passagem pela escola. E isso sempre gera um feedback positivo, né, tanto para o aluno, para os ex-alunos, quanto para os professores e ex-professores. Então nós tivemos aí um bom retorno com essa prática. É algo que sempre dá um bom resultado. Vamos agora ouvir os nossos ex-alunos. Oi gente, meu nome é Amanda, estudei na escola de Norá do Vale desde a 5ª série do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Concluí meus estudos em 2016, prestei Enem, fiquei muito satisfeita com todas as minhas notas, atingi quase a nota máxima de redação e logo depois já ingressei na faculdade. Atualmente eu curso Biomedicina, estou no último ano e nada disso teria sido possível sem toda a ajuda que eu recebi de todos os profissionais dessa escola, todos os conselhos, incentivos, enfim. Tudo isso teve um peso muito grande na minha vida, quanto acadêmica, quanto pessoal. Trago isso comigo até hoje e eu tenho certeza que eu vou levar para o resto da vida. Atualmente a gente está passando por uma situação muito difícil, né, e atípica, que a gente nunca teve que passar por isso antes. A gente saiu da nossa zona de conforto e foi para um lugar totalmente desconhecido, né? Onde a gente teve que se adaptar, se acostumar com a nova rotina, né? Enfim, não foi fácil nem para nós, nem para os professores. Mas eu penso comigo que quando a gente passa por uma situação difícil, a gente nunca sai da maneira que a gente entrou, né? Então eu creio que vocês não vão sair apenas como meros alunos que passaram por uma pandemia. Todo mundo vai sair como vencedor, né? Os professores também que estão se dedicando em tempo integral para tudo isso, né? Eu até brinco que os professores estão sendo professores e youtubers, né? Porque imagina, tudo isso que eles estão fazendo por nós é algo para ter muita gratidão, né? E então é isso, pessoal. Eu acho que ninguém disse, né, que seria fácil, mas disseram que valeria a pena. Então, com muita união, com muita solidariedade e paciência, nós vamos passar por cima de tudo isso e todo mundo vai sair, então, como eu disse, como vencedores, tá? Muita força e determinação, que já tudo isso passa. Venha fazer parte da nossa história. Seja como nós, seja de Norá. Aproveitando o momento, eu disponibilizei para os alunos alguns vídeos do meu canal do YouTube que eu chamei de mini oficinas. Eu mostrei os vídeos para a diretora Silvana e ela me pediu um feedback, né, dos alunos sobre os vídeos. E eu então fiz um formulário e coloquei para que o aluno me desse essa resposta. E nós obtivemos aí respostas muito positivas. Os alunos retornaram realmente
né, informações dizendo que esses vídeos, esse tipo de estímulo é muito importante para eles e que eles acabaram, de um modo geral, aprovando a ideia, né, desse tipo de atitude com relação aos alunos. Então eles gostaram muito dessas mini oficinas. A terceira prática é uma prática mais voltada para a sala de aula. Eu costumo sempre contextualizar muito o conteúdo. Eu trabalho com o conteúdo do caderno do aluno, né, principalmente nessa questão de videoaulas para evitar aí problemas com direitos autorais. E dentro desse contexto, eu costumo sempre trazer para o aluno algo a mais, algo além daquilo que nós estamos lendo no texto naquele momento ou dentro daquela atividade que está sendo proposta pelo caderno do aluno. Então, eu tenho aí muita preocupação com relação à redação, né, que o aluno possa aprender realmente a escrever uma boa redação, que é um dos pontos, né, focais aí da filosofia. Então, como diz Saussure, é preciso que essa filosofia ela reverbere na mente do aluno durante a vida, para que ele possa realmente perceber qual é a importância da filosofia. Então eu costumo sempre contextualizar, levar para o dia a dia, para a vida do aluno, essa filosofia que nós aprendemos no Estado, que é uma filosofia voltada mais para o social, mais para a vida política, mais para uma percepção do Estado. Por último, nós temos aí o plano de aula, né? Então, no plano de aula, nós colocamos aí sempre o conteúdo do caderno do aluno, né? Aquele material que o aluno realmente tem em mãos. Depois nós colocamos aí a habilidade que está sendo trabalhada dentro daquelas habilidades essenciais para o terceiro bimestre. E nós sempre solicitamos ao aluno que ele faça o acompanhamento das aulas do Centro de Mídias e também do canal do professor no YouTube, porque nós estamos percebendo que o Centro de Mídias vem trabalhando, né, com uma certa liberdade, né, para além daquele conteúdo que está no caderno do aluno, e isso complementa bastante o conteúdo. Então eu solicito ao aluno que faça, né, o acompanhamento dessas duas aulas, porque depois, na hora de realizar a atividade, eu solicito o conteúdo das duas aulas, tanto da aula que eu posto no YouTube, quanto da aula oferecida pelo Centro de Mídias. Então, nós temos aí o objetivo da aula, né? Eu sempre procuro fazer a leitura compartilhada dos textos, né? Eu sempre leio com o aluno o texto para que ele possa entender e vamos explicando, vamos entendendo o texto através da leitura compartilhada, e nós vamos aí estar sempre à disposição no grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas que o aluno possa ter aí com relação ao conteúdo que está sendo trabalhado. Então, depois nós oferecemos aí ao aluno, aquele aluno que está, né, desplugado, aquele que não tem acesso à internet, eu ofereço a ele uma atividade diferenciada para que ele possa então ter acesso ali aos textos, possa fazer uma pesquisa e possa ter acesso ao texto, ler o texto e depois realizar aí as atividades propostas. Então é sempre interessante que a gente ofereça ao aluno que não está plugado, né, condições dele realizar a atividade que está sendo proposta. E no final aqui eu coloco aquele princípio da aula invertida, solicitar ao aluno que faça a pesquisa conceitual já e vá se preparando para a próxima aula, né? E para o aluno que tem condições, que está plugado, que está com acesso à web, né, eu coloco aqui uma atividade bem básica aqui para que ele possa, né, ter acesso às ferramentas. Porque eu costumo colocar também um áudio junto com a atividade, explicando qual vai ser o procedimento dele. Então basta ele clicar aí nos links oferecidos que ele vai ter acesso ao formulário do Google para responder, né? E também as videoaulas. Está aqui a videoaula
do canal do YouTube e também nós temos a videoaula do Centro de Mídias. Então, o aluno pode ter acesso a todo esse material, né, para que ele possa realizar as atividades propostas. Por fim, fica aí para vocês um testemunho, né, de um ex-aluno que coloca aí para a gente a ideia dele de ter participado um pouco de tudo isso aí. Olá a todos, meu nome é Sérgio Vargas, eu sou ex-aluno da escola de Norado Vale e hoje eu vim falar um pouco sobre filosofia. Bom, eu me formei no ano de 2015 e eu tive a grande oportunidade de estudar, né, e aprender com o professor Geraldo Matos, e ele sempre teve toda a paciência e cautela ao tratar sobre os assuntos dentro de sala de aula, sempre se pautando sobre a apostila do aluno, né, o caderno do aluno, e sempre que possível também trazia conteúdos extras, né, textos por fora para nós fazermos leitura, questões, questionamentos mesmo, e tudo no intuito, né, de fazermos pensar, refletir, questionar, ter justamente esse pensamento filosófico sobre as coisas, não olhar de maneira superficial, e sim tentar aprofundar cada vez mais, pois é assim, creio eu, que adquirimos conhecimento. E o Geraldo sempre cuidou de passar o máximo de conhecimento possível para a gente. Aproveitar o vídeo aqui para deixar um grande abraço para ele. E o meu muito obrigado e um grande abraço a todos. Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Sociologia da rede estadual, leciono na Escola Voluntária Carmen, no município de Cedral, e estou aqui a pedido do Marcos, do PCNP, da minha área, para compartilhar com vocês algumas boas práticas, já que esse é o tema do ensino nesse período de distanciamento e de pandemia que a gente está vivendo. E de antemão eu já agradeço ao Marcos pelo convite, fico lisonjeado porque talvez é sinal de que na concepção dele eu esteja realizando e tenha aí alguma boa prática para compartilhar com vocês. Bom, eu não estou aqui para ensinar nada, não serei o mais sucinto possível, o professor gosta muito de falar, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? E mostrar para vocês como que eu consegui me organizar, até que bem, né, de maneira satisfatória, para conduzir o meu trabalho, e também, de repente, falar os porquês que eu adotei tal método e tudo mais. Não quero fazer contraposição a absolutamente nenhum professor e nenhum outro método, apenas estou aqui expondo uma ideia e uma maneira de lidar com a situação que me coube e que, para mim, me foi satisfatória. Bom, então, antes de mais nada, o que todos nós estamos fazendo, a meu ver, a minha concepção, é uma educação remota emergencial. Nós não temos plataforma EAD adequada, nós não temos nem sequer equipamento ou treinamento, pelo menos eu acredito que a maioria de nós não, né? Eu estou aqui em casa, num espaço adaptado, num computador que não tenho aí todo o aparato tecnológico para poder fazer as coisas com a melhor qualidade possível. Então nós estamos, naturalmente, nos adaptando remotamente diante de uma necessidade, diante de uma emergência, né? Que foi isso que nos pegou todos de surpresa, né? Esse isolamento, o fechamento das escolas temporário, né? E tudo mais. E o ano letivo não pode parar, nós não paramos. Nós estamos aí tocando conforme é possível. Infelizmente não tenho lá na escola, na minha disciplina, e eu acredito que a maioria dos meus colegas ali da escola, de outras áreas, partilhem da mesma visão. Nós não temos ali um número que se possa considerar satisfatório de adesão e participação dos alunos. Eu ando reparando que cada bimestre que
que se passa, né, que se segue, a participação dos alunos decai mais, estatisticamente falando. Então, no primeiro bimestre, que ali nós tivemos uma parte presencial, nós conseguimos levar a coisa de uma determinada maneira, foi até que tranquilo para poder fechar as notas bimestrais, porque nós já tínhamos tido ali praticamente 2 meses de aulas. E o que eu reparei foi que a partir do segundo bimestre, na hora de fechar as notas do segundo bimestre, houve uma queda muito grande de participação dos alunos. Muitos que estavam ali ativamente participando, postando, perguntando, entregando as atividades, né, seja nas plataformas virtuais, seja na escola, simplesmente pararam, sumiram, desapareceram, alguns saíram até dos grupos pedagógicos de WhatsApp, e no terceiro bimestre isso vem se repetindo, e isso também é algo que a gente tem que lidar e tem que buscar aí o melhor método possível para poder fazer isso. Bom, então é o seguinte, antes de mais nada, o que eu procurei fazer? Isso lá para abril, né, naquela semana de replanejamento, né, antes até um pouquinho dela, eu já comecei a montar alguns grupos de WhatsApp, na qual eram grupos focados no ano e disciplina que eu leciono. Então, Sociologia, primeiro ano. Ok, todos os alunos do primeiro ano procuravam estar nesse grupo. Eu saía caçando um por um, buscando, pedindo para que os representantes de sala disparassem os links de convite para a sala, para o grupo. Fiz isso com o segundo ano, fiz isso com o terceiro ano, fiz isso na disciplina eletiva e projeto de vida também que eu possuo. Ok, dividi eles e comecei a passar os recados. Recados de que, como que a gente iria conduzir, como que eu estava me organizando. Então, como que eu estava me organizando, né? Vou projetar aqui minha tela para vocês verem. Eu utilizei a plataforma do Google Sala de Aula, né, o Google Classroom, para me organizar. Essa plataforma aqui, eu conheço ainda pouco ela, estou transitando, cada vez eu estou aprendendo um pouco mais, mas ela eu vejo que é uma ferramenta assim, para o que eu preciso e para a maneira como eu gosto de conduzir as minhas aulas, minhas coisas, ela até que é uma plataforma bem completa e, o melhor de tudo, gratuita, tanto para nós professores quanto para os alunos. Eu, no caso, ainda nessa plataforma, eu estou utilizando o meu e-mail, o meu Gmail comum e não institucional, mas é possível utilizar tanto um quanto o outro, tá? Já para gravar esse vídeo que eu estou gravando aqui com vocês e para gravar as aulas que eu disponibilizo semanalmente para os alunos, eu utilizo o e-mail institucional, aquele @prof, que todos nós, eu acredito que temos acesso a ele. Então aqui no Google Classroom, eu utilizo ele literalmente como ferramenta pedagógica mesmo. É nele que eu disponibilizo materiais didáticos, é nele que eu disponibilizo atividades, passo as notas para os alunos, porque a cada atividade é possível você atribuir uma nota conceitual ali e tal, algum recado específico, corrija tal parte, melhore aquele parágrafo. Então, o Google Classroom me dá todas essas ferramentas, né? Fazer esses apontamentos diretos em cada atividade de cada aluno. Então, ele supre, até que bem, na minha avaliação, a sala de aula física, que infelizmente não podemos estar por uma questão de saúde, né, pública. Então, só para mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui no segundo ano. Tá? Então, aqui nessa sala do segundo ano, não é a sala do segundo ano A, do segundo ano B, não. Essa sala aqui é do segundo ano da Escola Voluntária Carmen Turano de Sociologia. Todos os alunos do segundo ano estão aqui. Todos que eu consegui achar e disparar o código da turma, né? Então, aqui eu disponibilizo as atividades para eles. Por exemplo, fichamento teórico e material didático. Aqui está toda a orientação bimestral que nós vamos ter. Então, no caso esse que eu estou mostrando é já um componente do terceiro bimestre, o livro didático do Sociologia em Movimento, que eu considero até que bom para a necessidade de ensino médio, e é por onde eu oriento as minhas aulas e os estudos deles também. Quando acho por bem, veiculo outros materiais e etc.
E aqui também eu consigo veicular, por exemplo, avaliações. No caso aqui, eu pedi uma avaliação, algo até que um tanto quanto simples, pedindo para que eles analisassem um desses vídeos aqui. São 3 versões do mesmo vídeo, que é sobre a história das coisas, e fizessem uma reflexão, linkando aí com os conteúdos debatidos no bimestre, realizando aí um artigo de opinião. As atividades que eu venho passando, elas são bem relacionadas a essa questão da produção textual, da leitura e interpretação de texto, de pesquisas bibliográficas, da capacidade de síntese ou de produção de papers, né, que seriam artigos científicos talvez um pouquinho reduzidos na questão da forma, do tamanho do método. Que outro professor, num ATPC passado, também compartilhou com a gente que utiliza um método, também do mesmo método, né, justamente para que eles exercitem determinadas habilidades e competências linkadas com o conteúdo. Então, eu acho que é extremamente necessário que nós tenhamos um equilíbrio entre conteúdo e habilidades e competências, para que nós não ficamos aí divididos, né, apenas entre um ou outro, conteudista demais, ou então esvaziado de conteúdo, mas cheio ali de habilidades que muitas vezes não vão fazer muito sentido numa questão de formação intelectual desses alunos, que também é um dos fins da educação básica, né? A questão do desenvolvimento cognitivo, intelectual deles, e não só um simples preparo para o mercado de trabalho. Pelo menos é a maneira como eu oriento as minhas aulas, é a minha concepção de educação, essa que eu estou apresentando para vocês. Então, o Google Classroom, ele serve para que eu receba essas atividades, para que eu dispare essas atividades, materiais, etc. E uma coisa que eu deixei claro com os alunos, que eu logo de cara fiz questão de firmar com eles, né, foi que eu não receberia e continuo não recebendo nenhum tipo de atividade pelo WhatsApp. Foto, texto, não recebo. Por quê? Porque fazer isso é cometer um suicídio tecnológico no meu aparelho, porque mais cedo ou mais tarde ele vai se sobrecarregar, eu corro o risco de perder as atividades deles, de não corrigir com a devida atenção, de não conseguir dar o devido feedback para eles também. Então, para que nada disso que eu acabei de citar aconteça, eu me organizo através do Classroom. Professor, eu não tenho acesso ao Classroom, eu não sei mexer no Classroom, eu não consigo. Ok, não consegue, não está nem disposto a aprender também, né? Tem esses casos. Tudo bem, não quer, não pode, não consegue, etc. Beleza. Então, a opção adaptada, para quem não consegue utilizar o Classroom, para quem não utiliza o Classroom, é entregar os trabalhos na escola. Impressos, à mão, que seja. E aí, no momento oportuno, eu passo lá na secretaria, pego as atividades, corrijo, lanço as notas, etc. Essa é a maneira como eu estou me orientando. É uma maneira que eu achei para me organizar, para não correr o risco de comprometer os meus equipamentos, que não foram subsidiados por governo ou por patrão nenhum, né? São meus equipamentos que eu estou utilizando justamente para poder desempenhar o meu trabalho. E para que eles tenham uma vida útil, eu resolvi me organizar dessa maneira. Para alguns eu posso soar um pouco intransigente, talvez até, né, um pouco duro demais com esse método de não receber pelo WhatsApp e tudo mais, mas é uma maneira segura que eu encontrei para continuar desenvolvendo e desempenhando o meu trabalho nessa pandemia. Já que o meu trabalho não parou, então eu preciso de alguma maneira para me organizar. E eu costumo também organizar aulas semanais, na qual inicialmente essas aulas elas eram encontros pelo Meet, na qual eu gravava e disponibilizava no canal no YouTube, que eu tive que criar para poder atingir o máximo de alunos que fosse possível. E ainda assim não consigo atingir todos, tem alguns que simplesmente não vêm, tem alguns que não tem como acessar. Bom, enfim, são coisas que nenhum de nós controlamos, né? E inicialmente as aulas elas eram com esses alunos,
só que a adesão era baixíssima. Então, se em 3 salas de terceiro ano eu tinha 90 alunos, no máximo 20 participavam e nenhum ligava a câmera. Quando 1 ou 2 ligavam a câmera para poder interagir comigo. Então não eram aulas, né, eram monólogos. Nessa toada, eu preferi apenas continuar gravando as aulas, dessa vez sem a presença de nenhum aluno, na qual é apenas a minha imagem que está aqui exposta e os conteúdos que eu tenho para mostrar para eles, seja uma apresentação de PowerPoint, ou seja um fichamento teórico, um capítulo do livro na qual a gente precisa fazer uma leitura específica. E eu gravo essas aulas semanalmente e disparo através do link no YouTube semanalmente também, de modo em que eu continue tendo um mínimo controle do que eu quero ensinar para os alunos e de até onde eu estou indo no conteúdo para esses alunos. Isso foi uma opção minha, que eu achei algo que eu tive que me adaptar e que aprender a mexer também, seja ali na ferramenta YouTube, seja na ferramenta do Classroom, para que eu não ficasse estagnado, para que eu não ficasse patinando simplesmente em cima de apostilinhas ou do próprio CMSP. Que, assim como muitos de vocês, dos meus colegas aqui de área e de tantas outras áreas, também possuem diversas críticas a essa plataforma. Eu possuo as minhas, não vou entrar em nenhuma delas agora, porque não é o caso, não é o momento, mas para que justamente eu não ficasse engessado nisso, eu continuasse ainda no controle mínimo do que acontece na minha disciplina com os meus alunos, eu resolvi me organizar dessa maneira. Material didático, atividades, avaliações no Classroom, recados e informes rápidos no WhatsApp e aulas no YouTube. Então, essa foi a maneira como eu consegui me organizar e estou, acredito que até que conseguindo conduzir bem as minhas aulas remotas, né, nesse distanciamento social que estamos vivendo. É tudo muito adaptado, é tudo muito emergencial, não é satisfatório quando se analisa a participação dos alunos. Eu acredito que na escola toda eu devo ter aí estourando em bimestres bons uns 40% de participação do total de alunos da escola, talvez menos, muito provavelmente menos, mas é o que está sendo possível agora. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui, eu agradeço de novo o espaço disponibilizado, ao convite feito e muito obrigado pela atenção. Tchau. Concluindo o nosso TPC de hoje, quero de um modo geral agradecer mais uma vez a esses professores, a Creuza, ao Edmilson, a Maria José, ao Geraldo, ao Rafael, que protagonizaram o ATPC do dia de hoje, contando aqui para nós um pouco das suas experiências de trabalho em suas escolas. Esperamos que todos vocês tenham gostado e esses relatos de experiência possam, de alguma forma, contribuir para o trabalho de vocês. Então, obrigado a todos, um bom trabalho. E segue aí o link para vocês responderem aí a lista de presença. Então, esse tempo restante, vocês poderão aí se dedicar aí a responder então a lista de presença.
Música